Queridos, nós estamos dentro de uma série, começamos agora em setembro, no domingo passado, falando sobre batalha espiritual. Por que eu fui levada a escolher esse tema? Porque nós estamos numa guerra sem precedentes na nossa nação. E essa guerra, ela tem que ser vencida pela igreja. Não tem outro modo, mas a igreja, para vencer essa guerra, precisa tomar consciência que ela existe, que nós estamos nesta guerra, pelo nosso país, pela nossa nação, pelas nossas vidas, pelos nossos familiares, pela nossa descendência. Há uma ameaça das trevas sobre o Brasil, não só sobre o Brasil, sobre todas as nações da terra, mas também sobre a nossa nação. Mas o Péricles diz, tem algo acontecendo com o Brasil que eu não entendo. Eu também não entendo. Eu só vejo Deus fazendo. E só me resta dar glórias realmente a Deus. Então, hoje nós vamos falar do inimigo. Eu detesto falar do inimigo, vocês querem saber. Eu gosto de falar de Deus. Mas precisamos conhecer o inimigo. Não para dar qualquer elogio a ele, mas para declararmos sua derrota. Ele já foi derrotado, ele está derrotado e ele será lançado no abismo. Esse é o seu destino. E o nosso inimigo é Satanás. E ele tem uma identidade, ele é uma pessoa, ele pensa, sente, toma decisões e tem vários nomes. Ele é chamado de Satanás, que significa adversário, opositor. Ele também é chamado de diabo. Eu não vou ler nenhuma citação, algumas, poucas citações, porque nós enviamos o material, disponibilizamos para vocês, não posso ajudar? No oficial, entre lá no oficial, está lá, textos e mais textos, tá? Você pode conferir todos eles. E ele também é chamado de antiga serpente, que significa enganador, astuto. E também grande dragão, destruidor, maligno, porque ele é intrinsecamente mau, perverso, corrompido e corrompedor. Ok? Nomes que descrevem a sua posição. Ele foi criado como um querubim da guarda ungido. Então, é uma categoria muito elevada, a mais elevada categoria de anjo que Deus criou. Mas ele também, depois da queda, é chamado de o príncipe deste mundo cosmos, príncipe da potestade do ar, o Deus deste século, príncipe dos demônios. Suas atividades que ele pratica todo o tempo, tentar, acusar, enganar e desobedecer. Primeiro, ele desobedece a Deus. Segundo, ele leva os seres humanos a desobedecerem a Deus. Então, por detrás de toda desobediência, tem influência satânica, demoníaca. Sua origem, ele foi criado e não nascido, né? Deus o criou como um anjo da classe dos querubins, a classe mais elevada. Ele esteve no Éden. Ele também comparece lá no Monte Santo do Senhor para acusar os filhos de Deus, o povo de Deus. E a sua queda se deu por causa do orgulho.
E nós temos um texto de 2 aos Tessalonicenses 2, 3 e 4, que diz: ninguém, de modo nenhum, os engane. Paulo falando. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. De quem está falando? Do anticristo, que ainda está por assumir, né? Quem impede o anticristo de assumir? A igreja habitada pelo Espírito Santo, ok? Isaías 14, 12 a 15, eu não vou ler, mas o texto está aí projetado. Nós vamos apenas citar aí os verbos, as ações de Lúcifer. Eu subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas. Muitos traduzem pelos outros anjos. Me assentarei no monte da congregação, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Que arrogância! Resultado do pecado de Lúcifer: ele foi banido do céu, seu caráter foi corrompido, seu poder tornou-se pervertido, mas houve retenção da sua dignidade. No sentido de autoridade, ele detém a autoridade que Deus deu a ele. E nós precisamos entender isso, ok? Ele foi destinado ao abismo e se tornou assassino, mentiroso, firmado na prática do pecado e opositor do justo. Seu domínio: ele governa sobre os anjos caídos, aqueles que se rebelaram junto com ele e foram expulsos do céu. Ele governa o sistema mundial, do cosmo, né, o sistema do mundo, né, o mundo jaz no maligno. E então há uma cultura mundana, há um sistema de valores do mundo que é Satanás quem inspira, quem está por detrás, tá? Por isso que Jesus disse: vocês estão no mundo, mas não são do mundo. O sistema do mundo não domina sobre nós, ok? E estamos diante num momento muito delicado, né, que a Terra está vivendo. Sua esfera de ação: ele habita nas regiões celestiais e tem acesso ao céu e está ativo aqui na Terra. Então, esse acesso ao céu é só para acusar, tá? Como ele acusou Jó diante de Deus. Ele e suas hostes opõem-se à igreja. A oposição que a igreja recebe vem de Satanás. A origem é Satanás. E ele usa seres humanos para fazer isso. Assim como Deus opera na terra através de seres humanos, o diabo, Satanás, também faz isso através de seres humanos. Então, apesar dele ter permissão para fazer isso, é uma permissão limitada por Deus. Ele vai até onde Deus determina. Além dali, ele não pode passar. Então, nós vemos isso claramente em relação a Jó, né? Você pode tocar em tudo que pertence a ele, mas na vida dele você não toca.
E ali, através dessa permissão divina, Deus testou o crente Jó, e ele foi aprovado nessa tentação que sofreu. O presente poder e atividades de Satanás em relação a Deus. Ele se opõe a Deus. Tudo que é de Deus, tudo que Deus fala, todos os princípios, todos os mandamentos, a verdade de Deus, ele se opõe a tudo isso e se opõe criando o oposto. A Bíblia fala de um Deus que existe sem princípio e fim de dias, de um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Deus é Deus, mas Ele quer ser maior do que Deus. Olha a petulância. Como se pudesse, mas Ele tenta. Ele tenta, e ele sabe que a menina dos olhos de Deus são os seres humanos, a criação dos seres humanos. Então o que ele faz? Ele bestializa o ser humano para ofender a Deus. Todo pecado que é praticado aqui na terra é para ofender a Deus. Por isso que ele promove o pecado. Ele influencia as pessoas para proclamarem as suas filosofias, seitas, heresias, enganos, mentiras. Tudo vem dele, ele está por detrás disso. E nós precisamos entender isso. Não é aquela pessoa, carne e sangue não são nossos inimigos, mas é quem está por detrás daquela pessoa, falando o que ela está falando, ditando para ela, influenciando o que ela está propagando. A igreja precisa entender esse nível de guerra, porque ele está no nosso país, usando candidatos para essa próxima eleição, usando outros que já estão eleitos erroneamente. Não deveriam ter sido eleitos. Principalmente, a igreja não pode votar nesses candidatos, que defendem aborto, que defendem a ideologia de gênero, a sexualização de crianças de 11 anos, um sistema de ensino corrompido. Ladrão não é mais ladrão, é um coitado. Coitadinho, tem que ter dó dele. Passa a mão por cima. O país não tem bandeira, pisa na bandeira. O país não tem um hino nacional, não, é o hino da esquerda. O país não tem uma história bem contada, mas foi violentada. Nem a história que se ensina na escola é verdadeira. Eu estou estudando a história do Brasil. Sabe com quem? Brasil Paralelo. Desde o descobrimento, para ver as mentiras que disseram na escola. No meu tempo até que não era tanto, mas depois que o comunismo decidiu tomar as nações, realmente tudo foi adulterado. Se hoje nós temos uma geração de jovens rebeldes, cegos, que não entendem
que não tem patriotismo, que não ama a sua nação, que não se preocupa com o mundo que as nossas crianças vão herdar, são egoístas. É porque eles foram influenciados pelo ensino adulterado que a esquerda fez na nossa nação. Eles não quiseram tomar o país pelas armas, tomaram pela educação e pela cultura. Subornaram os artistas para ajudar nisso. Puseram todos os corruptos possíveis em posição de governo. E a igreja, caladinha, trancada dentro de 4 paredes. Lendo a Bíblia, sim, glória a Deus. Adorando a Deus, sim, glória a Deus. Mas o mundo lá fora se perdendo completamente, sem a igreja fazer nada. Eu sou cristã, mas eu sou brasileira. Deus me fez nascer nesta nação por um propósito. Que eu defendesse a minha nação. Que eu vigiasse sobre a minha nação. Que eu elegesse as pessoas corretas para governar a minha nação. E deixar um legado para os meus netos, bisnetos, sei lá se Jesus vai demorar tanto assim. Percebem? Nós não podemos ser passivos. Então, falsa religião, falsa doutrina, engano, tudo isso vem de Satanás. Ele não aceita o governo soberano de Deus. Desde lá os nossos primeiros pais, eles foram tentados a desobedecer a Deus e desobedeceram, e houve a queda e as consequências dessa queda. E ele trabalha para enganar as nações, para influenciar as nações da terra. E em relação ao descrente, ele atua para cegar o entendimento, para eles não enxergarem a necessidade de perdão, de salvação em Cristo Jesus. Cristianismo é algo que eles abominam. Abominam. O poder e a atividade de Satanás no presente, em relação a Deus, tudo que Deus fala, eles falam o contrário. Em relação às nações, em relação ao descrente, em relação aos cristãos, eles adoram entrar dentro de uma igreja e rachar ela em pedaços. Dividir, através de calúnia, através de resistência, de rebeldia e discórdia e lutas e competição e tantas coisas que podem acontecer dentro de uma igreja. Tudo menos a unidade. Tudo menos a unidade. Porque quando o povo é unido, Satanás é derrotado. Ele se aproveita da divisão, porque isso enfraquece a igreja local, o corpo de Cristo. Os demônios, como Satanás, existem também, né? A Bíblia deixa isso muito claro para nós. E nós vemos, né, que Jesus, em seu ministério terreno, expulsou o demônio das pessoas. Enviou os seus discípulos para irem e fazer o mesmo. E deixou o comando para a igreja também fazer o mesmo. Então, este ministério da libertação existe na igreja, sim. As pessoas podem chegar aqui cativas, amarradas, acorrentadas, mas o papel da igreja é libertá-las. No poder
que há no nome, que está sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Isso continua acontecendo. Os demônios recebem vários nomes, eu pus aí alguns nomes do Antigo Testamento, no hebraico, mas sempre com o significado de oposição, de serem governadores, senhores, né? Culto à idolatria, a Baal ou Bel, então, tudo nesse sentido. E no Novo Testamento, também temos aí os nomes, né? Já que no grego, daimon, daimônio, pneumata, pneuma, que significa espíritos, mas são espíritos da maldade, ok? E os demônios são súditos de Satanás. Eles devem obediência a Satanás, consideram Satanás o seu Deus, com D minúsculo. Eles também, na sua origem, foram criados como anjos perfeitos, mas na rebelião de Lúcifer, uma parte dos anjos ficaram do lado de Lúcifer. E assim como Lúcifer foi expulso do céu, eles também foram. E eles são pessoa, eles têm nome, eles falam, eles pensam, eles tomam decisão. E algumas características desses demônios: são seres espirituais que nunca deixarão de existir, né? Eles sempre existirão. Soltos aqui na terra por um tempo e depois presos no abismo. E tem alguns que estão presos ainda, que a Bíblia diz que serão soltos agora no final, tá? De tanta maldade eles estão presos, mas vão ser soltos na grande tribulação. E então eles trabalham para Satanás aí, para influenciar, para criar, fortalecer esse sistema do mundo, né, da cultura satânica. Eles são chamados de espíritos imundos, forças espirituais da maldade. Eles trabalham num sistema de mentiras, de engano. Vocês vejam, quando a gente está conversando em grupo, a gente sempre fala: poxa, eu não entendo como que aquela pessoa não recebe, não entende, não entra nada, não passa nada. A gente se esforça tanto falando a verdade e não entra naquela cabeça. Sabe por que não entra? Demônios que estão cegando, fechando o entendimento para que ela não creia e não seja salva e continue condenada ao inferno junto com eles. Então eles usam falsos mestres, filósofos, pensadores, professores, pastores, infelizmente. Muito cuidado. A internet posta de tudo, mas seja sábio para escolher o que você vai receber, tá? Tem heresia também saindo da boca de pastores. Então, são invisíveis, porque são espíritos, mas podem se manifestar. E eles se manifestam de uma forma visível. Alguns vêm, né, demônios, as formas que eles se apresentam são pavorosas, muitas vezes, e também podem se fazer de humanos, podem se fazer de anjos de luz, para enganar. Por isso que a Bíblia fala para nós testarmos os espíritos, para ver se realmente são de Deus. E
Eu tive a oportunidade uma vez de ter uma visão de um demônio que foi enviado para me matar lá em Israel. Eu estava, acho que em Eilat, a última cidade lá do sul, tinha atravessado o deserto ali do Egito e entrado em Israel. E realmente aquela noite eu quase morri. Era imenso, era horrível, olhos de fogo. Ele disse para mim assim, olhou para mim e disse: eu vim te matar, você não sai daqui viva. Ele pôs um sono tão profundo sobre as minhas colegas de quarto. Eu estava com um grupo de pessoas conhecidas ali no quarto, acho que tinha mais 2 pessoas. Nós chegamos cansadas do Egito, porque aquela travessia foi horrorosa. E quando chegamos ali, elas tomaram seu banho e dormiram. Eu não tinha uma cama, não tinha lençóis, não tinha toalha, faltou para mim. E aí eu comecei a ter uma diarreia violenta mesmo. Como eu sou da área, eu pensei comigo, eu realmente vou morrer, porque sem uma hidratação eu não saio dessa. E ele disse: você vai morrer, eu vim aqui te matar, eu estou aqui por isso. Eu não sabia que eu ia receber um ministério ali em Israel. No último dia, eu recebi uma imposição de mãos e uma transferência de unção da própria Valnice. Foi um comando que Deus deu a ela. Mas eu comecei a clamar, a orar. Depois chegou pela madrugada, eu não tinha mais forças. E aí eu disse: Senhor, levanta os teus intercessores, onde o Senhor estiver, porque eu não aguento mais. E a partir desse momento eu comecei a melhorar, mas enfrentei uma viagem pelo deserto do Neguev, até chegar lá em cima, em Israel. Foi terrível essa viagem para mim, eu não tinha forças para ficar em pé. Quando o ônibus parava nos lugares onde as pessoas iam comer, eu dizia para o motorista: pode trancar o ônibus, só deixa o ar ligado, me dê uma garrafinha de água, é só o que eu quero. Eu vou ficar aqui, eu não saio, não consigo andar. Gente, foi uma luta, mas que luta. Chegamos lá no norte de Israel, perto de Kiryat Jearim, entra no hotel, minha mala não foi. Não tinha mala, não podia tomar banho, não tinha roupa, não tinha nada. Sabe o que é isso? Batalha. Batalha. Eles atingem o nosso corpo. Eles provocam coisas no nosso corpo para nos debilitar. Mas Deus é maior. Tudo aquilo era escola, tudo aquilo era aprendizagem, tudo aquilo era experiência, porque eu ia lidar com demônios. Não tem como você estar à frente de um ministério e não lidar com demônios, eles vêm mesmo, quer você queira ou não. Eu já fiquei até madrugada fazendo libertação em final de culto. Quantas pessoas foram libertas neste ministério? Então, o aprendizado é dolorido, viu? E tem mais. Um dos ensinos que eu aprendi, que para você lutar contra principados, você precisa jejuar 21 dias. Eu fiz esse jejum. De 1, de 3, de 7, de 14, de 21 e o último foi de 21 dias. Só na água. Mas quem se libertou depois desses 21 dias de jejum? Uma pessoa, né, Tereza, que você me apresentou,
que ninguém conseguia fazer a libertação dela. 2 pessoas que tentaram morreram. E eu disse, terminando o jejum, nós vamos lá. E vai mais 7 comigo em jejum. Pensa que ela ficou liberta naquele dia? Ela teve várias manifestações demoníacas para depois ficar liberta, mas veio a ser uma pastora. A minha primeira pastora. Já faleceu à frente de uma igreja. Percebem? Tem preço, viu, gente? Não é de graça, não. Tem preço. Deus sabe o preço que cada um de nós paga por causa do ministério que recebeu. Nós temos que tomar muito cuidado para não tocar nos ungidos do Senhor. E eles também têm uma inteligência sobrenatural, porque eles foram criados como anjos, e anjos é uma classe superior à dos humanos, em termos, né? São espírito, viajam numa velocidade muito maior, eles ouvem coisas, sabem coisas, são seres milenares, o conhecimento deles é um conhecimento que vem sendo acumulado por muitos e muitos anos. E eles também têm uma força sobrenatural. Quando eles tomam um ser humano, aquela pessoa humana adquire uma força que não é dela. Que não é dela, mas pela graça de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, nós paralisamos a ação deles. Nós expulsamos, nós mandamos sair, em nome de Jesus, e eles saem. Olha o poder que a igreja tem, que ela recebeu. Então, queridos, assim como Jesus, encerrando, assim como Jesus expulsou demônios, os discípulos expulsaram demônios, a igreja expulsa demônios. A igreja faz batalha espiritual a nível da nação. Cada nação é enviado um príncipe de Satanás, mas também é enviado um príncipe de Deus. Miguel é o príncipe de Deus sobre Israel. Olha o quanto essa nação é ameaçada, mas lá está Miguel. E sobre o Brasil, nós temos também o principado que domina sobre a nossa nação. Nós já fizemos um ataque tão maciço sobre esse principado, que ele, olha, mas foi assim, quase destruído, né? Não vou dizer que foi, porque eles não deixam de existir. Gente, eu sou do começo de um exército que se levantou aqui no Brasil, pela nação brasileira, com jejum e oração. Não tem outro jeito. Quem não quer jejuar, nem se meta na guerra espiritual. Quem não gosta de orar e não sabe orar, nem se meta nessa área. Apanhe do diabo e já fique por lá mesmo, apanhando. Ou você apanha ou você bate numa guerra, certo? Certo? Você quer bater ou quer apanhar? Para bater, você tem que ser guerreiro e de elite. Não é qualquer um, não. Porque do lado de lá eles não brincam, tá? Nós não temos escolha. O Pérez diz, nós já nascemos numa guerra. Já nascemos, não tem escolha. Ou você apanha ou você bate. Eu prefiro bater nos demônios, não carne e sangue, tá? Em demônio. E como que eu bato num demônio? É dando ordens, comando. Ok?
Você tem que ser guerreiro, se levantar como um guerreiro, guerreiro pela sua nação, guerreiro pela sua vida, guerreiro pela sua família. Senão o diabo leva tudo. Ele rouba, ele saqueia. E nós precisamos aprender sobre essa guerra espiritual.